Agora, vamos para mais uma. Eu vou mediar essa última mesa, né, que é a síntese das colaborações e parcerias levantadas nas sessões. E eu queria convidar a professora doutora Enaiane Menezes, representante do PAP-GCM, desculpa, gente. Enrolei o trava-língua aqui. Gostaria de convidar também o professor doutor David Calheiros, representante do PROPEGES, por favor, aqui dá um sisal, e a professora doutora Leonéia Santiago, representante do PROEF-UFAL. Palmas, gente, por favor. Só acertei falar o nome do PROEF. E eu sem óculos também. Pode sentar aqui. Boa tarde, quase boa noite, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer as pessoas que encabeçaram esse evento, né? Eu acho que é uma iniciativa muito importante, especialmente aqui para o estado de Alagoas. O nosso instituto, ele tem a ousadia, né, hoje, de ter 3 programas de pós-graduação, né, 2 profissionais e um acadêmico. E eu acho que esse evento também é um ponto de partida não só de divulgação, mas também de fortalecimento, né, das estratégias dos nossos 3 programas. Tá? Essa mesa, ela é uma mesa desafiadora, né, porque ela tem a perspectiva de tentar integrar 3 programas de pós-graduação com perspectivas epistemológicas muitas vezes diferentes, né? Bem diferentes, né? A Soraya está aqui, bem diferentes. São perspectivas bem diferentes. Então, eu vou tentar falar de uma maneira resumida, acho que o horário também já está todo mundo um pouco cansado, do que eu acho que nós poderíamos institucionalmente fomentar, né? Para fortalecer os 3 programas. Tá? Fiz um resumo aqui no meu celular, espero que a minha bateria não acabe antes da minha fala terminar. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar num mestrado acadêmico, né, os nossos alunos ali até falaram do impacto, dos desafios deles, mas eu acho que um dos desafios que impacta os 3 programas, de alguma forma, é o processo que a gente vive hoje de precarização do trabalho. Né? A gente tem alguns alunos hoje do nosso programa que têm dificuldades, né? Têm vínculos empregatícios, especialmente nos municípios do interior, né? Vínculos efetivos nas prefeituras, seja na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Esporte ou na Secretaria de Educação, né? Que muitas vezes têm dificuldades, inclusive, do município liberar o estudante para poder fazer uma disciplina do curso, né? Fora as outras demandas. Né? O que é, talvez, por a gente não ter, né, tantos programas assim na nossa área, são os primeiros, né, na educação física especificamente, é um entendimento, às vezes, não adequado, porque esse mesmo profissional ele vai voltar para o município. Né? Ele vai voltar para o município mais qualificado, mais crítico, mais preparado para poder atender as demandas, né, da comunidade que ele está inserido, seja na educação especial, seja na educação física escolar, ou seja nos clubes ou nas secretarias de saúde dos municípios. Né? Então, acho que o primeiro desafio que talvez a gente possa provocar aqui é a gente, e aí a minha fala não é para concluir nada, ela é mais para levantar perguntas e possibilidades para nós, institucionalmente, nos 3 programas, pensarmos em atuação, pensar em formas, né, que a gente poderia, de forma conjunta,
dialogar com esses municípios, né? No entendimento não só da divulgação dos eventos, mas de aproximação com as redes, né? Seja a rede de educação, a rede de saúde ou de esporte e lazer, que são as áreas que a gente consegue trabalhar. Eu acho que esse é o primeiro desafio, né? E a gente tem dinâmicas de processo de trabalho diferentes da capital e do interior, né? Hoje, o que eu vejo, né, por estar basicamente vinculada aos processos de trabalho na Prefeitura de Maceió, com os projetos que eu atuo, há uma precarização do trabalho no sentido de terceirização do serviço, né? Não abre-se mais concurso público, os próprios profissionais que às vezes fazem mestrado, eles têm dificuldade que são concursados daquele mestrado incorporar na sua gratificação, né, no salário, enfim. Então, isso é uma dificuldade. E há essa precarização por conta da terceirização do serviço, que é diferente do interior, né? No interior, a gente ainda consegue, apesar de ter uma dificuldade, às vezes, até de ter professor de educação física na escola, né, nos municípios do interior, isso é um outro ponto, né? A gente já consegue, pelo menos no contexto da saúde, ter alguns concursos, e esses alunos eles acabam tendo dificuldade de atuar, né, e vir para cá, para fazer esse mestrado. Então, eu acho que a gente tem, não só que fortalecer o nosso programa com as ações que a gente faz na capital, mas a gente também tem que começar a pensar em processos de interiorização dos nossos programas de pós-graduação, né, para que eles consigam fortalecer e ter impacto social no interior do Estado também, né, de alguma forma. Pronto. E a última coisa que eu acho que, pensando nessa lógica, né, como eu falei, a minha fala vai ser muito rápida, eu acho que a gente tem que pensar num próximo evento já. Eu sei que quem organizou, né, quem encabeçou, trabalhou muito nesse processo, mas a gente ajuda no próximo, né, Silva? Felipe também. Mas que a gente tem que pensar num próximo evento, por quê? Porque no próximo a gente já vai ter os produtos, né, dessas primeiras turmas, né? Até o ProF já está aparecendo os primeiros produtos. Mas convidar as prefeituras. A gente precisa de uma interlocução com as secretarias, né? Então, é ótimo um programa de pós-graduação, mas a gente vai fazer esse diálogo muito mais acelerado, o impacto que aquilo vai gerar no serviço, na educação, na saúde, no esporte, ele é muito mais acelerado se a gente tem a gestão, né, as pessoas envolvidas nesses setores. Então, acho que a gente pode pensar num próximo evento, de convidar, de trazer, de envolver esses setores para um evento acadêmico como o nosso. Tá? Então, obrigada pela fala. Eu sou Viviane, para quem não me conhece, eu estou vinculada ao ProF, e eu não sou aqui da UFAL, apesar de ter sido filha da UFAL, né? Eu sou da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. E lá, a realidade, né, de programas de pós-graduação, tudo, a gente está tentando já há alguns anos fazer, né, essa força coletiva, né, para ter lá o mestrado profissional em educação. E a gente mostra força política, no sentido que a gente está no Agreste Meridional, então a gente tem os 22 municípios lá em conjunto, mas a gente passa nas comissões específicas de educação, mas quando vai para o geral, a gente é brecado. Então, realmente, isso que você traz do processo de interiorização é muito importante, porque nem todas as pessoas que estão no interior conseguem, né, fazer esse deslocamento. A gente tem uma realidade de que as pessoas, por exemplo, nem que estão nos municípios circunvizinhos, conseguem ir para Garanhuns, imagina, fazendo uma viagem, manter, né, uma viagem, ainda mais com a diminuição do quantitativo de bolsas, essas coisas, né? E sem contar que é muito importante que os interiores eles debatam as próprias realidades, né? Então, você vem aqui para uma capital que é uma realidade absolutamente diferente das que a gente tem lá. Então, acho que são desafios mesmo, né, para a gente estar aí pensando, e aí eu acho que esse trabalho também em conjunto, né, de vários cursos, com pessoas que também
estão em outras universidades, em outros lugares, interior de capitais. Então, permanecer esse diálogo constante para superar esses desafios, né? E encontrar aí caminhos. Eu vou passar a falar agora para David, pode ser? Então... Então, boa tarde, mais uma vez, né? Já a terceira participação hoje aqui, né? Então, Silvan, para aumentar o cachê, viu, Silvan? Estou brincando. Então, assim, é muito prazeroso estar contribuindo, colaborando, né, com esse evento, né? Isso porque nos permite, né, ao nosso grupo entender mais as universidades, permite aos estudantes vivenciarem mais a universidade, né? E dialogar, tá? Então, meus agradecimentos por isso. Então, a mesa de agora é ver de que maneira esses programas de pós-graduação eles conseguem entre si produzir um conhecimento interdisciplinar, um conhecimento de forma colaborativa, em conjunto, né? Então, essa é a provocação, né? A professora que me antecedeu, Inayene, ela fez uma fala mais numa questão mais política, estrutural, de interiorização. É algo muito pertinente, né? Essa fala que ela trouxe, eu achei muito relevante, porque eu acabo não abordando na minha fala, mas é uma provocação e um interrogante que nós devemos considerar, né? Essa possibilidade de interlocução do programa de pós-graduação com a interiorização do nosso Estado, tá? Então, podemos prosseguir. Pronto. Então, eu hoje participei, né, das sessões e fiquei me interrogando, né, quais as melhores práticas de ensino que podem ser implementadas em Alagoas para melhorar os índices educacionais, né? A partir das provocações, né, que foram geradas, né, pelos mestrandos, né, nas mesas que participamos, quais são essas melhores práticas de ensino? Então, tentei visualizar aquilo que o nosso mestrado ele tem produzido em termos de conhecimento e tentar dialogar de alguma maneira com aquilo que os outros mestrados, no caso, os que são específicos na área de educação física, nós podemos produzir de forma conjunta, tá? Então, no nosso mestrado, nós temos investido de maneira muito densa no desenho universal para a aprendizagem, né? Tanto o grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o LAED, que é o Laboratório de Estudos da Deficiência, e o Núcleo de Educação e Diversidade, que é um grupo de pesquisa coordenado pela professora Neísa, nós temos investido bastante nessa abordagem universal, né? Porque até pouco tempo, quando falávamos em processo de escolarização para pessoas com deficiência, né, nós tínhamos desenvolvido um método de ensino para pessoa com deficiência visual, um método de ensino para pessoa com deficiência auditiva. Entretanto, esses métodos, por si só, eles não contribuíam para o processo de inclusão, porque muitas das vezes contribuía mais para a segregação, né? E não melhorava a escola como um todo, né? Então, as práticas hoje baseadas em evidência, né, sobretudo de países com mais tradição em inclusão, elas têm pensado em abordagens universais, né, na perspectiva de como melhor ensinar a todos, né, quais práticas podem ser ensinadas e utilizadas para ensinar a todos, e não apenas as pessoas com deficiência, né? Então, uma dessas práticas universais é o desenho universal para a aprendizagem, né, que é uma abordagem baseada em estudos da neurociência que vai buscar entender como as pessoas aprendem, né? Então, essa é uma abordagem. Eu não vou entrar em detalhes, né, mas, de alguma maneira, são 3 redes de neuronais, né, as redes de reconhecimento, as redes de estratégia e as redes afetivas, né, que foram investigados de que maneira as pessoas melhor aprendem, né? Então, essa é uma abordagem da desenho universal para a aprendizagem. Então, de alguma maneira, esse desenho universal para a aprendizagem, ele vai buscar permitir que múltiplos meios de representação, tá? Então, de alguma maneira, nós precisamos, no processo de ensino,
permitir que oferecer informações em diferentes formatos, como visual, auditivo, tátil, para atender às necessidades de diferentes estudantes. Nós devemos também, nessas práticas universais, possibilitar múltiplos meios de ação e expressão, né, no sentido de proporcionar oportunidades para que os estudantes demonstrem seus conhecimentos, habilidades, de diferentes maneiras, como através de movimentos, gestos e linguagens. E também temos os múltiplos meios de engajamento, que é criar ambientes de aprendizagem que sejam motivadores e interessantes para todos os estudantes, independente de suas habilidades ou necessidades. Então, esses são os 3 princípios do DUA, e vocês vão entender por que eu os trago aqui, porque, de alguma maneira, ele vai fazer com que a gente possa melhorar o processo de ensino e também de aprendizagem para todos, né? A ideia do nosso mestrado, né, é tentar melhorar índices educacionais do nosso estado, que são baixíssimos. E nós trazemos uma dessas abordagens, que é compreendida como abordagem ouro, para ensinar pessoas com deficiência, e não apenas para pessoas com deficiência, mas para todos os estudantes. Tá? Então, em termos de possibilidades de parceria, utilizando o desenho universal como para aprendizagem como sendo um viés, nós pensamos em desenvolver workshops específicos, né, como, por exemplo, sobre o DUA em educação física, abordando suas aplicações, práticas e benefícios para a inclusão de todos os estudantes, a possibilidade de desenvolver materiais de divulgações, como criar materiais de divulgação como folhetos, cartazes e vídeos que expliquem os benefícios e princípios do DUA em educação física. Inclusive, o Samuel está produzindo um produto educacional nessa perspectiva, né? A possibilidade da gente incrementar as redes sociais, né? A possibilidade também de estabelecer parcerias com instituições de ensino superior, secretarias de educação, tudo nessa perspectiva de melhorar essas práticas de ensino, né? Então, por exemplo, organizar eventos específicos, como congressos e simpósios sobre o DUA em educação física, para discutir suas aplicações e benefícios, né? Desenvolver recursos online, como guia e tutoriais, para apoiar a implementação do DUA em educação física. Tá? Mas, de todas as possibilidades de parceria, apresento 3, assim, que são as que mais me interessam, até mesmo aprofundar no âmbito da pesquisa e da extensão, né? Como, por exemplo, planejar, implementar e avaliar um curso de formação online sobre o DUA em educação física, né? Para que este curso ele possa ser acessado por professores de educação física, né? Então fica aqui, Silvan, o convite, né? Da gente pode pensar em um curso de formação para professores baseado nessa perspectiva do DUA, né? Algo muito novo no campo da educação física também. A possibilidade de desenvolver currículos acessíveis em educação física, baseados nessa perspectiva do DUA, né? A gente sabe que um dos grandes gargalos da educação física é a questão do currículo, né? Até pouco tempo a gente não sabia o que ensinar em educação física, né? Isso a história nos mostra. Hoje temos alguns materiais norteadores, né? Um deles a própria BNCC. Entretanto, são perspectivas de currículo que ainda não são acessíveis, né? Então, de que maneira a gente pode construir e pensar currículos acessíveis em educação física, né? Então, fica aqui também um convite para que a gente possa pensar no âmbito da pesquisa e da extensão o desenvolvimento de currículos acessíveis. E, por último, desenvolver livros didáticos baseados na perspectiva do DUA. A gente sabe que, no âmbito, a gente tem livro de português, livro de matemática, né, com muita facilidade. Mas, no âmbito da educação física, nós temos uma escassez desses materiais didáticos, né? Então, fica aqui também o nosso convite para a gente poder pensar o desenvolvimento de livros didáticos baseados na perspectiva do DUA para o ensino da educação física na escola, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, né? Então, esse eu acho que é aquilo que a gente pode pensar em termos de parceria, daquilo que nós temos como know-how, que é o DUA, que é pensar processos de escolarização de pessoas com deficiência, para, junto com os demais programas, né, a gente poder pensar em um trabalho conjunto e produzir um conhecimento interdisciplinar e melhorar, né, a área da educação física aqui no nosso estado e responder às necessidades da nossa área. Muito obrigado. Obrigada, David, pela explanação, né?
O DUA, inclusive, tem sido uma das questões assim mais recorrentes nas discussões da educação especial, inclusive nas formações, né? Com os programas do Renafor, todos os programas passaram por esse tipo de critério, né, para a formação e aperfeiçoamento dos professores da educação especial, que é o desenvolvimento, né, de um currículo acessível para todos, o desenvolvimento de materiais, não adaptações, mas um currículo mais amplo, né, acessível e que contemple todos os alunos, porque esse é o ideal, né? Essa concepção da diversidade, do diferente, né, é mais uma reafirmação de poder, né? A ideia é que a gente possa fazer uma educação que seja plena, acessível para todos. Esse é o ideal, né? O que a gente está trabalhando para isso, né? Eu gostaria de convidar, por favor, a professora Leoné, agora do PROEF, para fazer sua fala. Boa tarde, já boa noite, né, a todos. Queria agradecer... Não precisa, eu faço sinal, ele troca, né? Eu queria agradecer a todos, né, por estarem aqui, permanecerem nesse auditório desde de manhã, né, Carla? Nesse esforço grande. Estamos todos, assim, bem cansados, mas a gente respeita muito quem fica, né? Então, a fala tem que ser com o mesmo gosto, com a mesma vontade. Do início da manhã, a gente termina com a mesma vontade. Mesmo que o corpo esteja cansado, mas a vontade, né, é nobre e nos ergue aí cada vez mais. Olha, a minha fala é bastante breve, como a dos demais colegas. Eu não tenho nenhuma pretensão de síntese de tudo que foi dito aqui, né, não tem essa pretensão. O que eu trago é uma conversa com o professor Silvan durante essa semana, meu nobre coordenador, quem eu gosto muito de dialogar, né? Nós somos um grupo pequeno, mas um grupo muito rico de pessoas que querem bem, né? E têm uma vontade muito grande de que as coisas aconteçam. Então, isso é muito bom, é muito positivo para a educação pública, né? Então, possibilidades de interlocução científica entre os 3 programas. E o que é isso? Eu não vou repetir, eu trago aqui o programa a qual eu faço parte, né? Eu sou a professora Leoné Santiago, sou decana do programa, porque eu sou decana é aquele que é o mais velho, né? Eu tenho muito tempo de universidade e muita vontade também de que as coisas aconteçam. Isso é um motivo de muita felicidade estar aqui nesse momento. Então, o PROEF é o programa a qual eu faço parte. Ele tem como objetivo qualificar professores da rede pública de ensino da educação física, ou seja, é uma formação em serviço, né? E daí vai bem o que a colega Enaiane traz do esforço, da precarização desse trabalho, desse profissional, mas aí a gente respeita muito esse esforço que é de todos nós. O outro programa que nós temos, que é o jovem, né? O programa da educação especial, que foi uma luta desse coletivo também, que a gente conhece muito bem. Pessoas aguerridas, pessoas... Eu gosto do termo aguerrida, não tenho problema com ele, não. É quem gosta de uma boa guerra. Foi uma boa guerra nós chegarmos aqui hoje, né, com as turmas já aí terminando, em andamento, iniciando, trazendo outras pessoas. Isso é uma boa guerra para todos nós. O programa de educação especial, que a princípio, parece que é totalmente diferente dos outros. Não é. A nossa preocupação é com as pessoas, é com o humano, é com a educação alagoana, tão carente de educação. O povo alagoano, ele é muito carente de tudo. Então, o que você traz é necessário. Nunca é demais. É necessário para aquelas pessoas daquelas localidades. Então, o programa, né, de educação especial, ele trabalha com diferentes pessoas. Eu fiquei muito feliz de ouvir a Carla. Segundo ela, eu fui orientadora dela em 3 vezes, né, Carla? Olha quanta coisa. E agora vejo a Carla falando aqui com a vontade que ela sempre falou, ela sempre pega tudo com muita propriedade e vai desenvolvendo, e ela anuncia um desenho, né? Não é o universal que eu vou me referir, mas um desenho de um programa com diferentes profissionais. Isso é de uma riqueza tamanha,
para aquilo que eu também vou propor aqui, vou levantar como hipótese já já. Pode seguir, querido. E o programa que parece mais diferente ainda de todos, mas não é, porque ele também cuida das pessoas. Ele tem 2 linhas de pesquisa, fatores determinantes do desempenho físico e esportivo. Fatores determinantes da vida. Não é só do desempenho esportivo, né? É o homem em movimento e o movimento de um esforço tamanho. Depois, a outra linha cuida do exercício físico e atividade física na saúde e na doença. Outra vez estamos falando da vida das pessoas, cuidando das pessoas. E aí vem a minha ousadia, partilhada com o professor Silvan. Pode passar, por favor, Pereirinha. Então, como é que esses 3 programas eles podem dialogar entre si? Eu entendo que a educação ela tem que ter um olhar da geopolítica. A educação é uma intervenção de pessoas para pessoas. Então, nós que estamos nos diferentes municípios, que foi a fala inicial da Enaiane, que é o que o David também traz, nós só conversamos ali, os slides já estavam prontos, o telefone já estava pronto, mas nós estamos dialogando na mesma sintonia. Qual é a sintonia? Os diferentes interiores, nós podemos cumprir não só uma obrigação da CAPES, que são os projetos de extensão na pós-graduação, mas também, de forma conjunta, os 3 programas fazerem proposições de projetos de extensão. Onde? Eu não falei de geopolítica? Nos diferentes interiores, olhando as diferentes necessidades dessas populações. Que é exatamente isso que o David traz, num foco mais voltado para o desenho universal. Enaiane, falando da precarização. Quando o prefeito olha o que o professor dele, o que o profissional dele está fazendo naquele programa, via uma extensão, ele vai ficar mais atento. Talvez vai liberar o professor, que dá 40, 50 horas, né, Enaiane, para sair mais cedo no dia que ele tem que vir para a sua aula. Vai compreender que o que ele está produzindo na universidade, ele é servidor, vai voltar para a prestação de serviço da sua comunidade. Então, essa é a riqueza de um projeto de extensão. A CAPES já deixa muito clara as áreas e o que é o objetivo de um projeto de extensão nos mestrados. Ele está pequeno para mim, porque cada vez fica mais pequena a letra. O objetivo, desenvolver projetos que permitam a integração da academia com a sociedade. Num lugar como o estado de Alagoas, né, é uma sociedade extremamente carente de todas as áreas do conhecimento. Então, é preciso sondar o território, vocês estão em diferentes territórios, quais são as necessidades e, junto aos orientadores, todos nós juntos, os 3 programas, verificarmos que proposta poderíamos levar para tal município. É claro que é uma hipótese só, né, que eu trago aqui. Vocês vão ver que meu próximo slide é em branco. Por quê? Porque nós vamos construir juntos, não agora, mas no futuro. Tá? As áreas de relevância da CAPES, né, a educação, saúde, tecnologia e meio ambiente. Cumprimos a exigência da CAPES? Sim. E, além disso, ela aponta, isso tudo está lá na proposta da CAPES, uma relevância, quais são as relevâncias desses projetos de extensão? Promover a aplicação prática do conhecimento. Nós vamos produzir conhecimento também no projeto de extensão. O projeto de extensão é de uma riqueza muito grande em termos de coleta de dados. E por que não? Então, você faz a extensão e faz a pesquisa ao mesmo tempo. Atende à necessidade daquela comunidade. E ainda ganhamos uns pontinhos na CAPES, que isso também é importante para a manutenção dos programas. A gente faz muita crítica às avaliações, mas a gente tem que entender o que é a avaliação e tirar proveito dela, em prol da nossa comunidade, dos nossos alunos, das nossas instituições. Tá? Então,
criar e fortalecer a relação universidade-sociedade. O prefeito há de compreender, o secretário de Educação, de Saúde, há de compreender o que é que o seu profissional está fazendo na universidade, não está só pegando só para mudar de nível, né? Pegar o seu papel, virei doutor, mudei de nível, virei mestre, mudei de nível. É necessário você mudar de nível, mas você tem que dar um retorno à sua comunidade, você tem que dar um retorno à instituição a qual que está mantendo você. É o dinheiro do povo, são os nossos impostos que nos pagam, então é preciso dar esse retorno. Criar uma ponte entre a produção do conhecimento, foi o que o David trouxe, e as necessidades da população. Então, as pessoas agregariam um valor muito maior àquilo que o seu profissional está fazendo naquele horário que ele julga, que ele saiu do trabalho para estudar. Não é possível isso. Não, é possível sim. Ele vai ser um profissional mais qualificado e vai retornar isso para o serviço da sua prefeitura, do seu local de trabalho. Tá? Então, pessoal, eu não trago nenhuma verdade acabada, pelo contrário, eu trago hipóteses, eu trago aqui questões para nós pensarmos, né? Mas a extensão é de uma riqueza muito grande para os nossos 3 mestrados, cada um na sua dimensão, mas ele pode dialogar, né? O que eu penso não é o mestrado do PROEF, o mestrado da Educação Especial, o mestrado da área da saúde, não. É um diálogo dos 3 numa proposta. Nós temos essa capacidade de diálogo. Não é? Veja a riqueza de profissionais que vocês trazem no programa de educação especial. Então, isso é muito rico. Nós somos pessoas capazes, num país que é a 7ª economia do mundo, mas as pessoas ainda são pobres. Nós somos pessoas especiais, né, no sentido de que temos a oportunidade de estarmos dialogando, de pensarmos estratégias de ensino, de pensarmos formas de atuação e ação para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Eu gosto muito de falar das pessoas, né? Elas estão em diferentes lugares, mas quais são as necessidades dessas pessoas? E tornar-se pessoa é algo muito difícil. Muito obrigada. Vocês querem voltar aqui para a mesa? Então, acho que não foi combinado, mas terminou que Leonéia, né? Confluiu. Isso é sinal que vocês estão conectadas, né? E, de alguma maneira, o diálogo está, né, fluindo, está se assemelhando, assim, os caminhos, né? E eu acho muito legal essa movimentação, né, de colaboração, porque a gente tem aí também um grande inimigo sistemático, né, que é o capitalismo, que isola profundamente, né, não só os interiores das capitais, como esses professores também dentro da escola, né? Eu tenho percebido, a gente até conversava agora na hora do intervalo, eu estou como coordenadora de área do PIBID e Soraya aqui também, só que eu estou lá com a pedagogia. E um dos maiores desafios assim narrados é a dificuldade de um diálogo interno mesmo, para fazer um trabalho coletivo, tal. E acho que até uma das professoras supervisoras dela estava narrando que fez um trabalho em conjunto e que deu muito trabalho, muito tempo, né, para ser maturado. Então, assim, eu percebo que é uma das maiores dificuldades. E, nesse ponto, eu conversava com elas que a gente também tem que aprender bastante com a educação popular de educações indígenas, educação quilombola, porque como eles já são organizados, né, dentro da construção mesmo de comunidade, eles funcionam como comunidade, então, quando eles vão passar para a educação, não tem nenhum trabalho que não seja feito de forma coletiva, né? E a gente tem esses grandes percalços, assim, principalmente em capitais, né? Mas é isso, eu acho que é um momento também da gente aproveitar aqui a presença, né, das professoras e do professor David para fazer perguntas. Vocês têm perguntas? Oi. Oi. Alô, o som. Tudo bem, só para... Né, prometo que não vou me prolongar, mas eu tenho até já uma proposta, desafio aqui
aos colegas e às colegas, né? E o Flávio Rui está aqui de testemunha. Né? A gente tem uma previsão nesse mesmo projeto do evento de fazermos uma edição desse evento lá em Arapiraca. Né? No projeto original está previsto, inclusive tem coffee break já acertado lá. Né? Então, e há aí um pequeno resquício de combustível para a gente chegar até lá, Arapiraca. Né? Tem que ver se tem para voltar. Mas aí a gente fala com o Flávio Rui, né? E ele organiza. Mas eu acho que esse aqui é a primeira proposta de desafio que eu deixo para vocês. Né? Essa construção, né? Por conta de toda a burocracia, não é fácil. Né? Final do ano eu estava correndo, porque tinha que executar o recurso até 12 de dezembro, para a gente estar aqui hoje. Então, eu deixo esse desafio e proposta para o coletivo, né? Agora sim, todos juntas, a gente viu como é bom ter esses momentos, são cansativos, são o dia inteiro, mas é um momento que eu acho que a gente arrefece a correria urbana do dia a dia de trabalho para pensar sobre o que estamos fazendo, o que estamos deixando de fazer e o que podemos fazer pela frente. Né? Então, eu cada vez mais tenho pensado quanto é necessário a gente voltar a produzir momentos como esse e interromper o que a gente está fazendo no dia a dia correndo. Né? Então, fica essa proposta de juntas, né? Fazermos uma caravana, né, Flávio, e irmos a Arapiraca. Esse semestre acho bem difícil, já estamos aqui na UFAL, né, entrando no mês de maio para encerrar. Mas uma proposta de a gente, quem sabe até, estava falando com o Flávio, de até talvez para o final de julho, a gente se organizar e ir para Arapiraca fazer um dia como esse e aproveitar e já ouvir lá em Arapiraca, Leonéia, o que as pessoas de Arapiraca têm de demanda para nos trazer nesses 3 programas. Né? Então fica aqui o desafio e proposta, mas eu só vou se a galera for junto, chegar junto. Porque desse jeito está difícil de ir. Então, essa é só uma provocação para as colegas. Obrigado. Já tem data? Alguém mais, gente, quer fazer alguma pergunta? Não briguem. Ninguém? Eu queria... Assim, mas eu prometo que vai ser coisa rápida. Eu estava fazendo umas anotações assim e me veio uma inquietação, né? Que era, na área da educação especial, a gente está vendo aqui a educação física, né? Educação especial, a gente tem historicamente uma questão relacionada aos discursos clínicos dentro das escolas, né? E, querendo ou não, depois vamos dizer, de alguns retrocessos políticos, né, a gente está aí com um grande impasse, né, em relação ao debate. A gente tinha um corpo, né, de serviços da educação especial, então tem professores do atendimento educacional especializado, intérpretes, instrutores, tal. E hoje, basicamente, as pessoas terminam achando que o acompanhante terapêutico, que está na lei de 2012, relacionado a pessoas com autismo, são esses apoios que estão na escola agora. Então, termina que, de alguma maneira, se naturalizou a ideia de que esses apoios, esses profissionais, eles são a própria inclusão. Então, não se sabe bem, até por conta da lei mesmo, que é omissa. Então, não se sabe bem quem é quem na escola. Então, tem algumas questões que não são deficiência, a gente tem que explicar o que é deficiência, o que não é. Então, assim, os professores, quando a gente chega, eles falam várias siglas, várias coisas assim muito clínicas, né, que são discursos clínicos que estão chegando na escola e a escola termina professores do atendimento educacional especializado, professores da sala de aula comum, professores de educação física também, usando esses termos e tentando clinicalizar e não necessariamente fazer um trabalho que é o trabalho da escola, que é um trabalho de escolarização e tal. E aí, assim, isso é um grande desafio, né, de conjuntura, para estabelecer esses diálogos. E aí a gente vê que no programa de educação especial nós temos muitos profissionais, né, que são da área, né, da saúde
E também temos alguns outros profissionais que são da área da educação. E aí as meninas estavam falando, né, que vocês têm fonoaudiólogas, né, tem médicos, tem professores, né? E aí isso, eu acredito que é um desafio esse diálogo, né, dada a conjuntura. E aí a minha pergunta vai muito nesse sentido. Como que você pensa assim que vocês, né? Pergunta para todo mundo. Nessa questão das estratégias para esse diálogo, né, entre a escola, sem que um invada necessariamente o trabalho do outro, seja um diálogo mais colaborativo, né, do que impositivo. E quais os principais desafios que vocês enxergam assim nesse processo de trabalho de colaboração, né, para que ele se efetive assim, como uma colaboração? Não sei se eu consegui ser clara, porque também as minhas ideias estão confusas assim, nesse sentido. Então, eu acho que todos os programas eles acabam tendo as suas próprias fundamentações teóricas, né, de base, né, seus próprios princípios, né, ainda que algum professor ou outro tenha uma perspectiva de trabalho, mas eu acho que o programa ele acaba adotando uma perspectiva, né. No nosso caso, de maneira específica, nós temos alguns princípios. Um dos princípios é o da colaboração, né, do trabalho conjunto, do apoio mútuo, né, como perspectiva do trabalho não apenas para pensar a formação, mas para produzir tecnologias, tudo na perspectiva do trabalho colaborativo, né? E temos uma outra perspectiva, que é pensar a deficiência a partir do modelo social. Então, essa é um pilar do nosso programa de pós-graduação em educação especial, né? Então, todas as nossas disciplinas, todas as nossas discussões, elas partem desse pressuposto teórico, né? Então, não tem como a gente deixar isso um pouco de lado. Obviamente que nós temos resistência, né? Porque, de alguma maneira, as pessoas que entram no mestrado, elas entram com outras perspectivas de formação, com outras perspectivas ideológicas, né? Mas tudo isso contribui para o debate, para o aprofundamento, né? Para a promoção de reflexões, né? Então, a gente acredita que, apesar das existências, dos conflitos, né, tudo isso acaba contribuindo para a produção do conhecimento, né, no nosso caso, no âmbito da educação especial. Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas eu vou dizer o seguinte, Vivi. Quando a gente trabalha com os diferentes, a gente precisa ouvir o território, o que é que aquele território precisa, o que é que aquelas pessoas necessitam, e aí a gente consegue estabelecer um trabalho conjunto, atendendo às necessidades do outro, pessoas com necessidades especiais ou não, né? E o que a gente tem assistido, né, a preocupação que você traz, é um engessamento. As pessoas chegam com essa forma clínica, né, com a sopa de letrinhas, várias siglas, e se você não souber o que significa aquela sigla, você é uma pessoa desinformada. E não é por aí. As pessoas estão deixando de ouvir o outro. Quem é o outro? Eu assisto isso na escola em tempo integral, na educação em tempo integral. Vem um modelo pronto, as pessoas não querem ouvir as outras e acham que vai dar certo. Não vai dar certo do jeito que o Estado de Alagoas está trabalhando. Eu estou falando essa fala dos meus alunos da disciplina Ensino Médio. Porque o território não está sendo ouvido, o que é o território, as necessidades das pessoas daquele local, e os alunos também não. Não é que a escola vai fazer o que o aluno quer, mas ele tem que ser minimamente ouvido. Nós, do ponto de vista técnico, educacional, temos o preparo para isso, para ouvir, interpretar aquela fala e, sem fugir dos objetivos propostos pelo ensino, levar de forma palatável para o outro, e não está sendo levado. Por isso, tamanha evasão, é necessário vir programas como o Pé de Meia para poder manter, né? Pé de Meia agora na licenciatura. Mas vamos parar e ouvir, não estou contra nenhum programa social, não é isso. Agora, é preciso ouvir. Por que as pessoas estão evadindo? Por que essas estão permanecendo? E isso não é difícil. A gente faz enquanto mestrado. Mas as secretarias de educação estão preocupadas com isso? Ou só cumprir o calendário? É complicado. Tem que ouvir as pessoas.
Pergunta provocativa, né, Viviane? Eu acho que assim, a gente tem algumas demandas sociais no Estado aqui que são bem gritantes, né? Eu acho que a gente tem que olhar pela lógica dos determinantes sociais da saúde, né? Eu acho que isso olhar para uma educação física que vá se alinhar mais com uma perspectiva de saúde coletiva do que com uma perspectiva de modelos biomédicos, por exemplo, né? Porque a gente sabe que não vai funcionar, né? E no nosso programa, que tem uma linha tanto de desempenho quanto uma linha de saúde, essa lógica de você olhar para os determinantes sociais, ela vai impactar, inclusive, lá no desempenho, né? A gente ontem qualificou uma aluna de mestrado que vai trabalhar com uma intersecção, inclusive, entre desempenho e saúde, e a nossa dificuldade era caracterizar o que seria a atleta profissional aqui no Estado, porque muitas vezes ela tem condições sociais que ela não consegue ser atleta, ela treina, mas ela precisa trabalhar e fazer outra função, né? A remuneração dela não vem. Então, acho que a gente tem que olhar para esses processos dos determinantes sociais, eu acho que tem que ser o nosso pilar nas nossas ações, porque eles vão impactar diretamente nas necessidades das pessoas e também na nossa lógica de trabalho, né? Ela deveria sair dessa premissa, porque... E aí você falou um pouco antes, né, sobre a questão do capital, né, essa lógica de capital. Isso impacta também, inclusive, os modelos de saúde no SUS, né? Você falou da necessidade de diálogo entre as profissões. Era maravilhoso quando a gente tinha uma equipe multiprofissional dentro do serviço, fazendo matriciamento de um caso ou de um conjunto de casos que eram necessidades naquela unidade de saúde, por exemplo. Hoje, a lógica até de financiamento do sistema mudou. É a lógica da produção, né? Então, a perspectiva de você fazer um trabalho coletivo, social, ela é difícil. E multiprofissional também, porque a lógica de financiamento do sistema passa a ser pela produção. Então, aquele profissional que está ali, ele tem que ficar produzindo, e a produção é como? É por atendimento, né? E aí, muitas vezes, o profissional que já está numa situação de trabalho precarizada, ele vai fazer aquilo no automático, né? Ele vai ter aquela atuação ali quase como se fosse um mecanicista, né? Dentro do processo de atendimento do paciente, no caso, né? Ou do usuário do serviço. E aqui, obviamente, eu estou falando mais numa perspectiva da saúde, né? E tem um outro processo também, que já que a gente falou de interiorização, né? Aqui em Alagoas, a gente vê um processo de migração, especificamente do público mais jovem, né, adulto jovem, entre 30 e 40 anos, para a capital, né? A região metropolitana de Maceió cresceu 6% nos últimos 10 anos. E isso vem muito em relação à perda de poder econômico da cana, né? Especialmente nos municípios da região da Zona da Mata. Então, o que você vê nesse processo de migração? Você vê, inclusive, um perfil populacional modificando, né? Porque esse jovem ele vai sair para a capital, ou ele vai para a segunda maior cidade do estado, que é Arapiraca, né? E o que vai ficar ali é uma população mais idosa, envelhecida, num contexto que necessita mais do serviço de saúde, que é onde o profissional de educação física pode trabalhar, inclusive, mas que ela envelheceu, né? Percorreu um caminho de vida pautado por uma situação de vulnerabilidade social ao longo da vida, né? E isso implica também no próprio retorno econômico para o Estado, para o município, né? Porque ele é um município já pequeno, que se você tem as pessoas em idade produtiva, digamos assim, economicamente, né, saindo do município para procurar emprego, esse município também não consegue se manter, né? Então, você entra numa série de questões a nível macro que vão impactar, inclusive na nossa formação e no que a gente entrega, né? Se a gente olhar dentro de uma perspectiva sistêmica, é o que a gente está entregando para o Estado de volta, né? Então, acho que essa questão do olhar dentro de uma perspectiva mais coletiva, né? Isso, eu acho que deveria ser o nosso pilar. É o nosso ideal, a perspectiva coletiva, mas é difícil. Mas a universidade sempre trabalha com o ideal. A gente sonha,
mas trabalha muito e o sonho é realizado. Eu acredito nisso. O dia que eu não acreditar mais no coletivo, é melhor cantar para subir. Já virou encosto. São as contradições, né? Alguém mais tem alguma pergunta? Eu acho que fica aí uma mensagem muito bacana, né? Que é muito significativa para o tema dessa mesa, né? Que são as colaborações, né? Que são as comunicações, que são as confluências, né? Eu acho que a gente precisa também fazer o esforço de procurar pontos que nos encontrem, né? Só que a gente também não pode esquecer da crítica, né? Eu falo isso porque, às vezes, eu estou muito bitolada, às vezes, assim, também muito na área da educação especial, quando a gente, não, vamos fazer pontos que nos encontrem, aí vamos dar as mãos, e você que faz a inclusão, sabe? E fica uma coisa sistematicamente neoliberal, que vai fazendo você se sentir culpada e as pessoas segregadas. Enfim, mas eu acho que fica aí a mensagem nuclear da mesa, né? Que é o trabalho de colaboração. E vamos lá, né? Silvan já tem datas. Eu estou brincando, Silvan, mexendo, Silvan. Eu acho que é isso. A gente pode desfazer a mesa. Vamos lá. Ó, gente, eu não sei se chegou o e-mail para vocês. Chegou? Estava ali tentando fazer isso. Não sei se consegui. E não sei se alguém conseguiu acessar a declaração, a bendita declaração, se alguém tentou, né? Porque muita gente precisa, acho que conseguiu, né? Então, fiz ali essa correria para dar conta de liberar as declarações, os certificados. A gente tem que fechar o evento no sistema, tem que fazer uma série de coisas para chegar ao certificado. Mas a declaração está na mão, tá? E agradecer aí a todas, a todos, né, que estiveram aqui conosco. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, né? Para nós foi uma alegria imensa, né? Acho que a gente não se juntava assim há muito tempo, inclusive no próprio IF. Eu tenho pensado muito sobre isso, assim, o quanto que a gente entra numa correria, numa lógica, né, diária, e a gente acaba fazendo um movimento de reprodução social, ao invés de produzir a sociedade que queremos, né? Eu acredito que o papel da universidade, o papel de programas de pós-graduação, né, é ajudar a sociedade a gente se reconstituir e se constituir de novos modos, né, e talvez potencializar modos de viver que já existem, né, como os nossos povos originários. Então, acho que ter momentos como esse, em que aparentemente a gente passa um dia inteiro parado num lugar, né, ouvindo e falando, muitas vezes a gente cria essa sensação de que foi um dia que eu fui perdido, né? Mas eu espero e torço que vocês estejam indo para casa como eu, né, que foi um dia ganho, né, de a gente pensar junto, de a gente desacelerar um pouco, né, e, a partir disso, impulsionar projetos, tanto os projetos individuais, das trajetórias de cada um, mas os projetos coletivos, né, que programas de pós-graduação não se faz de trabalhos individuais. Programa de pós-graduação em nível de mestrado, e, se quiser seguir para nível de doutorado, que acredito, né, também das nossas metas, de todos os 3 programas, a gente precisa trabalhar junto, né? A própria CAPES, que é essa entidade, né, que a gente fica falando esse nome, né, e parece que mas essa instituição que nos cuida, nos chancela, mas também nos vigia, ela tem se modificado, a duras penas, mas ela tem se modificado. Então, aquela lógica razoavelmente anterior de produzir, publicar e etc., ela já está em processo de modificação, né? Não é isso mais que tem se buscado, nem no Brasil, nem fora do Brasil, né? Ainda que tenha uma indústria gigante, né, trabalhando, porque isso virou muita grana, né? Possivelmente quem já está fazendo pesquisa de alguma maneira já deve estar recebendo e-mail de revista predatória convidando para pagar e publicar. É isso que a ciência virou por conta do modus operandi que a gente estava estabelecendo. Então, hoje, a CAPES, inclusive, valoriza eventos como esse,
valoriza a participação de estudantes de graduação, de pós, pessoas do interior do Brasil, né? Então, um evento como esse vale muito mais ponto do que um paper sozinho que você publica, um artigo numa revista. Tá? Então, isso tem modificado. Eu acho que a gente precisa produzir mais momentos como esse, né? Mas, para fazer momentos como esse, precisa de muitas mãos, muitos braços, muitas cabecinhas e muito tempo dedicado a isso, né? Então, é um convite mesmo, que a gente muito em breve se encontra em Arapiraca. Temos mais representantes de Arapiraca agora, né, Flávio? Temos ali um trio de Arapiraca, o Carlão já foi embora, né? Então, fica a provocação e o convite, né? Daqui a 10 dias eu já topo me reunir de novo para a gente voltar a falar, mas eu preciso de 10 dias de descanso. Tá? Então, obrigado, bom retorno para as casas de vocês, né? E até a próxima.